Bom dia. Vamos começar de novo. Bom dia. Muito bem, muito bem. Nós estamos estudando, vamos lembrar, afirmações difíceis ou polêmicas no Velho Testamento, ou situações, não vamos chamar de inusitadas, mas situações que geram alvoroço, que muitas vezes nem entendemos direito e continuamos, às vezes, não entendendo. Às vezes, certas frases, acho que foi será que foi o Gerson? O Gerson acho que deu uma aula quando Deus afirma, quando questionado quem ele era, Deus respondeu, eu sou o que sou. Então tem certas situações dentro da Bíblia. No ano passado nós estudamos afirmações difíceis de Jesus Cristo, não é? E agora, nesse ano, nós estamos trabalhando no Velho Testamento e hoje é uma situação, no mínimo, bastante discutível, que muita gente não chegou à conclusão, e nós vamos trabalhar então com isto. E eu coloquei o título de hoje como casamento misto. Na verdade, é um pouquinho mais amplo, é uma situação onde o povo de Deus, em determinado momento, despede, manda embora esposas ou mulheres com filhos, porque não estavam, segundo o entendimento, alinhados com a vida espiritual de Israel. Então, é um assunto muito fácil, gostoso, não é? E que dá uma discussão muito, muito legal. Lembrando que a nossa preocupação não é chegar a uma conclusão, é isso ou é aquilo, mas é expor o que aconteceu, não é? Há 3.000 anos atrás e discutir, ver se aprendemos um pouco e mostrar como as coisas aconteceram. E nós vamos compartilhar alguns textos sobre o assunto. Para quem receber os slides em casa, que deve receber hoje ou amanhã, o Paulinho Leiner deve estar enviando, eu coloquei aqui casamentos mistos, foco nos slides 19 a 28, porque eu estou aproveitando alguns outros slides que mostram todo um cronograma, todo um avanço do povo de Israel, mostrando então Deus construindo, reconstruindo a vida desse povo, e a história continua. Por quê? Porque desde o início nós temos um Deus que chama um povo para que esse povo proclame a mensagem dele, a verdade dele, e esse povo seja o canal através do qual Jesus Cristo viria. Então, é Deus através de um povo, esse povo tem a missão de alcançar o mundo inteiro para a vinda de Jesus. E é uma situação análoga, semelhante a nós como igreja hoje. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai voltar e nós como igreja devemos continuar, preparar, anunciar, viver a Jesus Cristo, levar Jesus Cristo a todos os povos, para a vinda dele. Mas então, antes de continuar, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos oriente, e é engraçado que num feriado é legal, porque às vezes aparecem algumas visitas, não é? O seu Antônio hoje veio nos visitar. O seu Antônio tem, acho que, seu Antônio, 93 anos? Em maio faz 93. O seu Antônio sempre foi o meu barbeiro especial. Agora ele está aposentado por causa da vista,
mas é bom ouvir as histórias dele, como barbeiro lá em São Paulo, quando ele ia cortar o cabelo do Antônio Hermílio de Moraes na casa dele e levava os filhos. Ele tem muitas histórias. E é muito bacana, mas agora ele não corta mais o meu cabelo, por isso que eu não estou assim tão bonito mais. Não é? E nós temos também a Thaís nos visitando, ok? Privilégio para a gente, obrigado pela presença. E temos mais alguém que às vezes aparece de vez em quando, né? Mensalmente a Mara Amélia está conosco, né, Mara Amélia? Ela vem lá de São José do Rio Preto. Né? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai, abençoa-nos no estudo da Tua Palavra, nas conversas, de tal modo, ó Pai, que aprendamos e que coloquemos isso em prática para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo o evento mais duro dessa história, livro de Neemias, capítulo 13, dos versículos 15, ou melhor, vamos pegar do 23 ao 28. Neemias foi o maior responsável, líder da construção, ou da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Ele era copeiro do rei, isto é, ele era um secretário especial do rei da Pérsia, e ele vem a Israel com essa missão. A função dele era uma função de muita confiança, porque naquela época, matar os reis através de pessoas internas do palácio era comum. Então ele cuidava da comida do rei, dos aposentos do rei, quer dizer, tudo aquilo que era íntimo ao rei era responsabilidade dele. Então era alguém de muita confiança. Então agora ele é governador pela segunda vez, ele vem a Israel, constrói os muros, passa alguns anos ali, volta para a corte, fica 12 anos na corte e volta como governador novamente. E ao observar a situação, quem deveria dar o exemplo era exatamente quem estava fazendo o que não deveria e que havia assumido um compromisso de não realizar, nesse caso aí, obediência aos sábados e essa questão do chamado apelidado de casamento misto. Nós vamos ler então Neemias 13, de 23 até o 29. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Esse cara aqui era um cara muito manso. Veja que ele arrancou os cabelos. Se fosse no meu caso, não teria um grande problema, não é? Mas tal foi a ira dele, tal foi a situação, porque ele dá o exemplo na vida de Salomão, o grande rei de Israel, que era então, para o judeu, ele falava de boca cheia, realmente o rei mais sábio do mundo, que construiu
palácios, o templo, algo tremendamente lindo, todos vinham admirar. Ele fala, olha, ele foi muito bem nessa área. Era o cara mais inteligente do mundo. Mas Israel começou a entrar pelo cano, começou a sua derrocada, quando ele se misturou espiritualmente, quando ele fala que casando com mulheres que não tinham o mesmo Deus, e essas mulheres lhe mudaram o coração. Vamos recapitular um pouquinho, eu espero que dê para ver. O que não der, nós vamos falando um pouco. Aqui nós temos uma cronologia. Israel começa mais ou menos aqui, ó, Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala o seguinte: vou chamar você, vou constituir um povo, e desse povo eu abençoarei o mundo inteiro. Vocês serão o canal para que eu abençoe toda a humanidade. E daí veio o povo de Israel, que era então o veículo de Deus para abençoar a humanidade inteira. E a grande bênção maior, e Deus vai preparando esse povo para a vinda de Jesus Cristo, que é através dele que cada ser humano e que a humanidade pode ser salva quando entende que ele veio para ser Salvador e Senhor de cada pessoa. E aqui então a história vai indo. Tem Abraão, tem o Êxodo, todas essas circunstâncias, Deus vai trabalhando para que esse povo alcance a missão. Só que esse povo subia e descia, como diz, era um fracasso. E Deus vai trabalhando. Chega aqui ao tal do Salomão, ó. Esse cara fez nome, aqui está o Davi, famosíssimo. Mas Deus foi tratando com eles e sempre falando, olha, se vocês não se emendarem, eu vou ter que dar um remédio amargo. O remédio amargo foi o exílio, não é? O exílio primeiro foi, digamos assim, 10 dozeavos. O povo de Israel era dividido em 12 estados. 10 tribos foram eliminadas quando a Síria toma Israel, e o povo assírio tinha uma característica como guerreiro. Eles faziam o seguinte: você toma uma terra, toma um povo, você pega um pouco de cada um e distribui no mundo inteiro, para perder a nacionalidade, para perder a cultura, para que esse povo não se ajunte mais. E, de onde tira um grupo, traz um outro grupo de um outro povo. Faz uma miscigenação cultural, espiritual, uma bagunça de tal modo que eles não se constituam mais, não se vejam mais como povo. E aqui, o grande exílio, lá por pouco antes de 500 antes de Cristo, a segunda parte, as 2 tribos que sobraram vão para a Babilônia. Aí já é uma outra época do rei Nabucodonosor. Muito bem. Grosseiramente, nós temos aqui os livros históricos na Bíblia. Começam aqui no Êxodo, e essa parte do exílio, em vermelho, mostra quando Deus está pegando pesado com eles, porque eles continuavam adorando vários deuses. Isso era um grande problema, porque a característica do Deus de Israel e do nosso Deus é que ele requer exclusividade de coração e de mente. Exclusividade de coração e de mente. Um pé em cada canoa nunca deu certo com Deus. O primeiro mandamento para os judeus, para os hebreus, para os israelitas era: não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade, 101% de coração e alma. Isso era um problema. Isso é um problema ainda hoje para todos nós. E aqui, ó, fim de Israel como nação. Nós estamos aqui. Rapidamente, Gênesis de 1 a 3, nós temos a criação e a queda. Gênesis 12, início visível do povo de Deus. Então, Deus agora está construindo um povo. Olha a história: Moisés, Egito,
e tem a salvação. Tem a escravidão, morte e derramamento de sangue dos cordeiros. Aí surge a Páscoa. A Páscoa é uma grande festa, a Páscoa é rememorar e festejar e proclamar que eles têm um Deus Salvador, que eles foram livres de uma escravidão da qual eles não poderiam sair sozinhos. Eles não tinham condições. É uma imagem do que acontece em Jesus Cristo. Tem mais uma situação, Moisés, Mar Vermelho e deserto. Agora o povo já passou o Mar Vermelho, não é? Aí o povo começa a pisar na bola. Deus falou, preciso trocar esse povo. Quem saiu do Egito, passa 40 anos rodando nesse deserto, não chega no objetivo e morre no deserto todo mundo. Uma geração nova vem. E agora então, eles passam o Rio Jordão e ali eles constroem um mausoléu, eles constroem, fazem uma edificação de 12 pedras que tiraram dentro do Rio Jordão para dizer o seguinte, estamos começando de novo. E ali é uma grande festa. Temos uma Páscoa lá atrás, marcando o início de uma salvação, passam pelo Jordão e agora levantam um altar para dizer o seguinte, bendito seja Deus que nos salvou de novo. E continua, Israel está na sua terra, tem o apogeu com Davi e Salomão, e agora começa o declínio. O declínio, a pergunta fica assim, era o destino ou foi uma consequência? Israel, na terra da promessa, começou a sua derrocada e nós vamos ver que o grande problema foi um descompromisso com a palavra de Deus. Tudo isso é história, destino ou consequência. A causa do desastre foi o descompromisso com a palavra de Deus. O fim de Israel como nação foi a colheita do descompromisso da liderança para com a palavra de Deus. Vão para o exílio. O exílio é uma desgraça, mas ao mesmo tempo é o remédio amargo que Deus vai trabalhar na vida deles, e aí começa de fato essa cura de ter um Deus exclusivo, onde não vão buscar mais outros deuses. E o grande compromisso está ligado a esse pergaminho aí, onde ele tem a figura da própria palavra de Deus e de um contrato que Deus faz com Israel. E quando Israel vai para o exílio, nós vamos ver que é simplesmente o cumprimento da Constituição de Israel. E Deus falava, trabalhou centenas de anos, mandava profetas e avisava e nada. E Deus falou, vou ter que aplicar aquela cláusula. E Deus então agora vai varrê-los da sua região, varrê-los de Jerusalém, e Deus então aplica essa cláusula. O exílio então é um tipo de extinção, dispersão de Israel pela Síria, esse povo, essa turma quase que não volta mais, e Judá na Babilônia. Ressurgimento de Judá no exílio. No livro de Esther, é interessante que nós vamos ver que não sei se dá para enxergar daí. Olha que coisa interessante que Deus está fazendo. Quando Israel começa a voltar, nós vamos ver isso daqui um pouco, Deus começa a trazer o povo de Israel do exílio, e no meio do caminho as coisas param. E acontece o evento do livro de Esther, onde o povo é condenado à morte. O povo é condenado à morte, mas de repente há uma reviravolta. E o povo acaba então tendo o direito de reagir, e cresce o nacionalismo e a obediência e a convicção de que aquele Deus os ama. Então, novamente, aquele sentimento de pertencer a Deus reaparece. E aqui, então, a história continua com Esdras e com Neemias. Mas voltando aqui,
Daniel é um dos profetas que estava lá no exílio, e diz assim Daniel 9, 1 e 2. No primeiro ano de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus havia lá atrás dito o seguinte: olha, se vocês desobedecerem, se vocês não se emendarem, vocês vão para o exílio e vão ficar lá 70 anos. E Daniel está lá no exílio, é um estudioso, e ele começa a estudar e perceber que os 70 anos iriam chegar. Deus continua no controle. Estou passando isso para mostrar que Deus nunca desistiu do seu povo, pelo contrário, o plano de salvação é dele. É ele que quer alcançar toda a humanidade. E não importa como o ser humano vai se portando, ele vai buscar o seu objetivo, que é a salvação de todo aquele que crê. Aqui então tem esse panorama e agora então nós chegamos naquilo que vamos focar hoje. Depois de 70 anos de cativeiro, de exílio, aparece um rei chamado Ciro. E esse rei decreta, é um rei persa, e a Pérsia tinha um estilo de governo completamente diferente. Em vez de dizimar os povos, pegar os povos e jogar para o mundo inteiro, eles faziam diferente. Eles deixavam que eles ficassem aglomerados, que eles ficassem no seu povo, desde que pagassem os impostos certinho, desde que ficassem obedientes. Então Ciro faz o seguinte: olha, quem é de Israel e quiser voltar, pode voltar para a sua terra. Aí um grande grupo começa a voltar. É interessante como a mudança de cultura, né, um império substituindo o outro, é Deus conduzindo a sua história. Isso acontece aproximadamente dentro dos 70 anos que havia sido a profecia, que havia sido feita a profecia. É Deus no controle. Então, Esdras, vamos voltar agora, quem abriu em Neemias, vamos voltar em Esdras, é o livro anterior, da Bíblia. E Esdras diz assim. Então nós estamos agora, depois dessa introdução, olhando o texto de hoje. Como já vimos o de Neemias, aquele sujeito calmo e tranquilo. O decreto de Ciro, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, importante rei da Pérsia, porque é um outro império, com outra cultura, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que já havia morrido. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Tomar um pouquinho da água do pastor aqui, ó. É uma água mais santa. Então, agora a aula vai ser diferente agora. Interessante, né, que esse Ciro, rei da Pérsia, era o dono do mundo. Era o império do momento, mandava no mundo inteiro. E parece que ele fala como se fosse um judeu que amava aquele Deus, né? Na verdade, ninguém sabe, porque também ele fez isso com outros povos, não foi somente com Israel. Mas ele tinha auxiliares, inclusive auxiliares como Daniel. Daniel ainda estava vivo, já velhinho. Então ele faz um decreto, você fala: nossa vida, esse cara virou judeu, né? Mas era o jeitão, também político, era um grande general,
mas também um grande político. E ele fala, quem quiser voltar, pode voltar. E ainda mandava bens, ouro e cartas para que os vizinhos desses povos ajudassem na reconstrução. É incrível como Deus vai utilizando todo tipo de pessoa, rico, pobre, general, militar, presidente, seja o que for, para cumprir os seus propósitos. Porque, na verdade, acima de qualquer coisa, é Deus que tem um plano de salvação, o mesmo plano que ele anunciou lá em Gênesis 3, quando Deus, diante do erro de Adão e Eva, diz assim, vou mandar um descendente da mulher que vai pisar a cabeça do diabo. É o descendente da mulher, lá começou o plano da salvação. Lá começou Deus olhando para a sua criatura, dizendo assim, não vou abandoná-lo. Eu criei, eu cuido, eu sou o responsável. Então, Esdras 1:1, nós temos a primeira imigração. Aí um grande grupo volta. Esdras até agora, se tinha nascido, era molequinho. De 3:1 a 6:22, começa a restauração do templo. Então, capítulo 3, em chegando o 7º mês. Então, o grupo que vem é liderado por um sujeito chamado Zorobabel, é um grande sumo sacerdote, um cara religioso. O cara traz muita gente para Israel, para Jerusalém, tudo destruído, mas eles começam a reconstruir o templo. O templo era o símbolo da vida nacional, o símbolo da vida religiosa, o símbolo da presença de Deus, o símbolo da unidade política deles. Então o templo era extremamente importante, era a base da vida deles. Vem um grande grupo. Aí, 7:1 a 8:36, agora é Esdras. Esdras era um grande estudioso da Bíblia. Diz o texto que Esdras aplicava o coração para conhecer a palavra de Deus e a ensinar. Então, a segunda imigração, já no capítulo 7, diz assim, vou ler só para mostrar como Deus está dirigindo a história dos imperadores para cumprir os seus propósitos. Diz assim, passadas essas coisas, isto é, tudo que está ligado a Jerusalém, a construção do templo, então, passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, Irá, filho de todo mundo, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia, versículo 6, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, Esdras pediu tudo o que queria, porque o rei gostava dele. Peça o que você quiser. Ele pediu tudo o que queria para poder voltar. E agora ele vai reconstruir a vida religiosa. No capítulo 9. No capítulo 9, nós entramos num ponto muito interessante. A oração e confissão de Esdras. E aí nós vamos focando no nosso tema de hoje. Capítulo 9. O templo está ok, Esdras está trabalhando para que os sacerdotes voltem ao seu trabalho, tenham trabalho, os levitas, todos que organizam o templo, a vida religiosa está arrumada. Então agora, capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é,
dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. A coisa começa sempre pela liderança, né? Quando a liderança não dá o exemplo, a vaca vai para o brejo, né? Olha só a reação de Esdras. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Pelo menos o Esdras fez só com ele, né? Só na barba dele, só no cabelo dele. Já é alguma coisa. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão das do cativeiro. Porém eu permanecia sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as minhas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. E aí Esdras vai então confessando o pecado do povo, dele e do povo, né? E ele vai focar bastante nesse aspecto, nesta mistura que começou lá com o Salomão, com o mau exemplo, e que levou o povo à derrocada total. E Esdras, quando volta e vê essa situação, depois do templo em ordem, e ele está vendo o filme pela segunda vez. Na verdade, ele não viu lá atrás, mas presenciou e sabia. Falou: olha, de novo, estamos indo pelo mesmo caminho. E Esdras enxergou que, novamente, eles iam ter problemas. A mistura religiosa, a mistura onde cada um tinha o seu Deus, onde cada um caminhava segundo o que achava melhor. E ele vai confessando o seu pecado. Depois, o que acontece aqui, no versículo... No capítulo 10, enquanto Esdras orava, veja que é uma oração de confissão longa, onde ele passa parte da história de Israel, né? E ele passa, voltando um pouquinho, no versículo 10 do capítulo 9, ele diz assim ainda, na confissão dele: agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia de seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, nem suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor dessa terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Esdras agora continua orando. No capítulo 10, versículo 1, diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras:
nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. E aqui Esdras e esse líder, eles vão fazer um plano, e as mulheres e as crianças vão ser despedidas, vão ser enviadas de volta para os seus povos. Um negócio assim que a gente não consegue imaginar, mas eles tinham uma convicção tremenda. Acho que está berrando isso aqui. Eles tinham uma convicção tremenda. Isso acontece. As mulheres e os filhos com quem o povo se casou, que não pertencia ao povo de Israel, cujos filhos não entendiam, e nem as mulheres, as esposas, a palavra de Deus, que não serviam ao mesmo Deus, são mandadas embora. Encerra aqui um determinado capítulo. E o tempo passa. Neemias vai chegar agora para reconstruir os muros. Ele reconstrói os muros. Nós vamos ver. Nós vamos virar a nossa folha e vamos entrar no personagem Neemias. Os muros serão reconstruídos. Ele vem como governador. Os muros estão prontos. E no capítulo 10 vai haver uma grande consagração dos muros, isto é, uma grande festa de louvor a Deus, porque em 52 dias aqueles muros foram reconstruídos. Uma operação de engenharia fantástica. E lá no capítulo 10, eles vão fazer um acordo com Deus, Neemias. Capítulo 10 de Neemias, nós vamos juntar com os de Esdras, né? E capítulo 10, no capítulo 9, antes ainda, no capítulo 8, o mesmo Esdras está aqui, eles são companheiros. O título na minha Bíblia diz assim: Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, capítulo 8 de Neemias, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Ele leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Dá para encarar? De manhãzinha, sol começou a brilhar até o meio-dia, só lendo o texto. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, deve ser mais ou menos igual a esse aqui, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, aqui tem uma relação de pessoas que estão ali com ele. E no dia seguinte tem uma grande festa. No capítulo 9, então, tem novamente confissão de pecados. E aqui tem, então, uma aliança. No último versículo do capítulo 9, versículo 38. Por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O resumo da lei, que eles, muito engraçados, né? Nossos levitas selaram-na
fizeram e todo mundo meio que assinou, né? E o resumo do contrato assinado ali foi o seguinte, versículo 28 do capítulo 10. Versículo 28 do capítulo 10. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos das outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e daí continua. Aqui é só para lembrar então que eles fazem um compromisso por escrito. Todo mundo deve ter passado o dedo lá, assinado, registrou em cartório, foi lá no 7º cartório de Jerusalém, o pessoal digitou lá, imprimiu, todo mundo assinou. E uma das cláusulas era que eles não se misturariam mais com povos que tinham outros deuses. Muito bonito. Agora, Neemias vai embora. Ele tinha um compromisso com o rei. Ele ia reconstruir o muro, deixar a coisa organizada e voltava porque o rei não abria mão do trabalho dele. E ele volta para a capital. Aí o tempo passa. E acho que notícia vai, notícia vem, ele fica sabendo que a coisa já está meio bagunçada de novo. Ele volta depois de 12 anos. Agora, então, ele volta e nós entramos naquele primeiro texto que a gente leu, né? E, então, no Neemias capítulo 11 tem a dedicação dos muros, capítulo 12 arruma tudo, né? E aí, no capítulo 13, um pouquinho antes tem aqui a manutenção dos sacerdotes e levitas, e no capítulo 13 volta Neemias. E a coisa aqui pega pesado, como a gente viu. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem mais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, e aqui então Neemias começa uma faxina. O sacerdote, que era o líder religioso, ele foi o primeiro a se casar com mulheres dos outros povos. O exemplo péssimo do cara, e ainda fez uma casa dentro do templo arrumou uma suíte para o parente dele, que era inimigo de Israel. E esse cara é expulso do templo. Versículo 15 do capítulo 10. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, isto é, que trabalhavam com a uva e com o azeite, e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos. O pessoal começou a fazer, o sábado era um dia santo, dia dedicado à vida religiosa, a fazer o bem, e o pessoal, olha, não, vamos aproveitar esse dia para trabalhar mais e ganhar mais. Neemias põe ordem na coisa, os comerciantes que vinham de fora
queriam comercializar no sábado, a primeira coisa que ele fez foi trancar a porta. Os caras dormiam fora da porta para no domingo já poder comercializar. Ele falou, se vocês dormirem aqui de novo, eu vou sentar pua em vocês. Os caras voltaram mais uma vez e nunca mais voltaram para dormir ali na porta no sábado. Então, Neemias volta e ele está bravo. E aí, então, nós voltamos no primeiro texto nosso lá, que ele vai fazer aquela faxina e o cara é bravo. É interessante que em Esdras 9, de 1 a 15, em Esdras nós temos ali, quando Esdras volta, ele volta com um grupo, e é o segundo grupo que vem, que volta, que retorna para Israel. E é justamente esse pessoal que retorna, é que se mistura com os povos. E aqui então, nós temos esse assunto espinhoso aqui. Vamos ler de novo aqui que o Neemias fez, para lembrar que o cara era manso. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo. E aí ele fala, nada desse tipo de mistura. E aí? O cara chega e faz um negócio lá complicado, não é? É interessante que esse povo é o povo do qual vai vir Jesus daqui a 400 anos. Após essa volta do exílio, Jesus vai vir daqui a 400 anos. O que a gente vai percebendo? Esse povo perdeu a noção de quem eles eram. Eles eram um povo que eram missionários de Deus para alcançar outros. Eles eram um povo que tinha uma visão, ou melhor, que Deus deu a eles a visão de que eles deveriam ser bênçãos para o mundo inteiro. E que eles tinham uma exclusividade nessa missão. Isto é, não é que só eles poderiam fazer, mas eles tinham o compromisso único, forte, pleno, de serem propagadores desse Deus. Da mesma forma como a igreja hoje. Há uma missão. E essa condenação é algo assustadora, porque você não tem grandes histórias em outros povos de que isso aconteça. Os profetas pegavam muito pesado. Nós temos, o objetivo era alcançar outros. E lá em Salomão começa uma mistura e o povo vai perdendo o foco, perdendo o objetivo, que não era viver para si mesmo, mas ser um exemplo de vida para abençoar outros. Nós temos um texto lá em 1 Coríntios, que também fala um pouco sobre isso, e aí depois quero ouvir um pouco as pessoas, mas o apóstolo Paulo toca um pouco nesse tipo de assunto de associações. Ele não está falando aqui especificamente sobre casamento, mas a forma como ele coloca, muitos avaliam que a questão de casamento entraria aqui também. Não é? Mas ele fala de associações de pessoas e que um vai influenciar o outro de tal forma que vai tirá-lo da rota. 2 Coríntios 6, quem puder abrir junto comigo.
2 Coríntios 6, versículos 14 até o 7:1. Alguém pode ler para mim? Doutor Celso? Enquanto isso, tem um gole d'água, né? Voluntário, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Obrigado. Só como um testemunho, e nós vamos ouvir alguns irmãos. Eu, pessoalmente, meu pai é de família evangélica, nascido no meio evangélico, e minha mãe não era evangélica. Eles namoraram, e é muito engraçado porque minha mãe era muito religiosa, mas também morava no sítio, dava aula, e eles se casaram. E acho que naquela época também era muito mais fácil, natural foi minha mãe passar a frequentar a igreja presbiteriana, e de imediato ela já agarrou o negócio e, como diz, na vida espiritual, deixou meu pai para trás, e todos que a conheceram, ela realmente era uma evangelista, uma mulher de oração. E tudo é pela graça e pela bondade de Deus, apesar da gente, mas acabou sobrando dos 7 filhos, 3 pastores, 2 filhas casadas com pastores também, e 2 irmãos se salvaram, eu e um outro, né? Esse negócio de ser pastor não está com nada, né? Então, 2 irmãos se salvaram, mas é muita influência de minha mãe, né? E é interessante nesse assunto polêmico, o que é que Deus realmente quer ensinar com isso. E eu tenho uma figura aqui, Esdras e Neemias, essa é uma figura que tem em Deuteronômio. Dá para enxergar aí? O que é que o povo de Israel pensava a respeito desse assunto? No livro de Deuteronômio, Deus fala, mas pensando nos animais, tá? Não tem a ver com casamento entre pessoas. Que eles não deviam arar a terra, cuidar da terra, colocando canga nos animais, de tal modo que esses animais fossem diferentes. Por quê? Um iria sofrer mais do que o outro, um ia fazer muito mais esforço do que o outro, para que poupasse um deles. E a terra era arada e tinha essa canga, que também é chamada de jugo, e se você não tem alinhamentos, é muito difícil espiritualmente as pessoas caminharem. E na agricultura, era bem esse ponto, porque um animal tem um temperamento diferente do outro, tem um passo diferente do outro, tem um compasso diferente do outro, assusta, o outro assusta mais, assusta menos, né? Então, essa figura era a figura, coloquei aqui, estrutura física, forças, temperamentos, tal, diferentes. E tem aí uma colocação que é exatamente o que eu falei a respeito do agricultor. E esse é um aspecto que
O povo de Israel, o foco é que a vida familiar, a vida diária, tinha que estar sempre focada no aspecto religioso, para que pudesse propagar, passar para frente. Passar para frente. E, então, como eles vinham de uma situação tremenda de exílio, e é lógico que não é só por causa desse aspecto, mas o fato de a vida espiritual de um influenciar a do outro, de tal modo que mudasse o caminho, esse era o grande perigo, esse era o grande medo deles. Está acabando a bateria. Mas, como é que nós vemos hoje? Como é que nós faremos, como é que nós fazemos isso hoje? Eu acho que as dúvidas continuam sempre. Mas as nossas escolhas, nós precisamos ter bastante sabedoria. Sabedoria e ver que não é um aspecto, por exemplo, se as nossas decisões são baseadas no aspecto cultural, só de hábito, só de manias, mas o que Israel está querendo mostrar, o que Deus está querendo mostrar em Israel, é que Ele quer uma união de esforços, união de mente, para caminhar juntos. E que é muito mais difícil quando você tem uma balança que fica desnivelada. A pergunta que eu quero colocar, vou pedir, estou vendo o Hugo aqui, pensativo, e Hugo, como é que você enxerga aquela postura do Neemias e do Esdras, que parece uma postura dura demais, exagerada, e que como você reage a esse texto? É um dos caras mais sábios aqui, né? Eu acho o seguinte, de acordo com a experiência do povo de Israel anterior, a atitude dele era correta e era boa para o povo. Era dura, mas era boa para o povo. E era boa para o objetivo que Deus tinha para o povo. Tá certo? Mas isso nós estamos falando de Israel. O importante é como é que nós reagimos, nós cristãos, reagimos quando isso ocorre dentro da nossa família. Eu vou falar pela minha experiência. Nós temos orientado os nossos filhos para buscarem pessoas crentes em Cristo para se casarem. E temos 3 filhos. Uma se casou com pessoa crente. As netas conhecem a igreja desde pequenas. Elas estão no caminho de Deus. Aquilo que eu não tive, porque eu venho de uma família que era católica, eu procuro proporcionar aos meus filhos. E vejo bons frutos nisso. Tá certo? Bem, mas eu conheço também outras famílias onde crente se casou com pessoa não crente. E essa pessoa não crente, pela influência da família crente, se converteu. E hoje anda nos caminhos de Deus. Também conheço famílias de pessoas crentes que casaram com pessoas não crentes e que não conseguiram convertê-las. Isso nos mostra que quem converte não somos nós. Quem converte é Deus.
E cada vez que alguma coisa ocorre, nós demos, onde se ora para que o melhor, que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que haja um casamento não crente, aquilo deve estar no plano de Deus para a conversão do outro. Então, deixemos tudo nas mãos de Deus, para o mundo dos dias de hoje. E não deixemos de orientar e de agir e orientar os nossos filhos quanto a que se casem com pessoas crentes, que se unam a pessoas crentes. Isso é o que eu penso. Obrigado. É interessante que o apóstolo Paulo também, num outro comentário que ele faz, ele fala de um casal, onde um é cristão, ou serve a Jesus, o outro não. Ele fala, olha, os filhos são abençoados por Deus. Os filhos pertencem ao Senhor. O desafio para nós pensarmos é que o ensino é sempre no sentido de que somos uma igreja, somos um povo, que o objetivo maior nosso é alcançar outros, isto solteiro ou casado. Somos igreja que tem um papel: alcançar outros, abençoar outros, levar o evangelho a outros. Não há outro objetivo, claro, individual, ou família, ou casal. Então, os dois precisam estar focados nisso. Esse é o ensino. Então, quando nós nos unimos, quando eu faço uma sociedade na minha empresa com alguém, quando eu faço amizades, ou quando eu gasto horas do meu dia na minha chácara, só no esporte, tudo coisa boa. Eu tenho sempre que estar pensando se esse envolvimento ele contribui para que isto seja bênção na vida de outros. Da mesma forma, os relacionamentos. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu acho uma delícia. Por exemplo, ter um barco. Eu não tenho. O melhor barco que eu tenho é o barco do amigo. Como é bom, né? Você vai na praia, está o barco do amigo lá, você usa, abusa, pois tchau, bênção. Você leva até a carne. E ele sobra lá com o barco para limpar, para cuidar, não é? Mas há certas coisas que às vezes nos distraem demais. Distração é bom, lazer é bênção. Mas muitas coisas podem nos distrair, nos tirar energia, fôlego, daquilo para o qual fomos chamados, que é abençoar outros, alcançar outros. E por isso que é uma insistência da palavra de Deus em relação, no caso aí, ao casamento, porque podemos perder fôlego, energia, coração, mente, de sermos bênçãos na vida de outros. Muito obrigado. Eu achei que nós teríamos mais tempo para conversar, mas os nossos irmãos americanos já estão tentando entrar faz tempo. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pai, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, pelos desafios e pelas coisas que muitas vezes entendemos pouco, que vemos nela. Erros e acertos. Obrigado, ó Pai, porque eles estão aí para nos desafiar, para nos ensinar, para nos motivar e nos motivar a discutir e a pensar. Abençoa esse dia, Senhor Deus, para que continuemos crescendo no Senhor, na Tua palavra e nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.